todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião. Uma opinião de mais dois livrinhos e já sabem, tal como habitualmente, eu vou deixar os links cá em baixo para a opinião escrita no blog. O primeiro livrinho que eu tenho aqui então para vos falar é um livro para o meu projeto Ligados, mas um bocadinho diferente. Então, História da Arte em 21 Gatos, foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Marcadora Editora, a quem eu muito agradeço, e era um livro que me tinha passado despercebido, ou que me iria passar despercebido, caso não fosse na senha que partilhou comigo a fotografia então do pré-lançamento deste livro, e eu fiquei logo muito curiosa. Eu não percebo muito de arte, ou não percebo nada de arte, mas gostei muito então aqui deste conceito. Nós é-nos apresentado então aqui não conseguem ver, mas os vários movimentos de arte, os vários estilos. Depois no fim temos também então aqui uma espécie de cronograma da forma como foi a evolução da arte aqui ao longo dos anos. Vamos ter então, é um livro muito curtinho e portanto, mas temos estes 21 gatos que representam então os 21 estilos diferentes. E aqui em pequenas páginas é-nos apresentado então o conceito. Portanto, por exemplo, aqui o Renascimento. Temos sempre aqui então uma fotografia de imagem representativa da arte deste tempo. Temos aqui depois uma espécie de introdução à arte e depois temos aqui então explicado em 2 páginas os diferentes aspectos que caracterizam este movimento, portanto, os diversos elementos que caracterizam. Depois vamos tendo, às vezes, pequenas citações de pintores, e todos eles, por exemplo, este é o ponto de linha. Temos sempre, depois este, por exemplo, temos então aqui as representações, ou o que é que. Portanto, lá está os pequenos aspectos que caracterizam então estes movimentos. Portanto, temos sempre uma página em que tem então o elemento decorativo da arte, então sempre com gatos, como é óbvio, e depois uma página mais explicativa, mais introdutória, e depois então sempre aqui depois as outras 2 páginas seguintes com os elementos individuais que estão, lá está, compostos, vou voltar aqui, que podemos encontrar então aqui na arte e que explicam então um bocadinho o simbolismo entre cada um deles. É um livro que acaba por ser, olhem este, o período bizantino, muito giro, e depois lá está sempre a explicação. Temos também, aliás, o livro começa então pelo Antigo Egito e depois sempre aqui, portanto, temos então o Antigo Egito, o Bizantino, o Renascimento, o Rococó, Impressionismo, o Pós-Impressionismo, o Pontilhismo, o Simbolismo, o Faufismo, o Cubismo, o Dadaísmo, Neoplasticismo, Realismo Mágico, a Arte Deco, Surrealismo, Expressionismo Abstrato, o Cobra, Arte Pop, Minimalismo, o Grafite e depois o YBA, que é o Young British Artist, e tal como disse, temos depois então aqui no fim, lá está o cronograma aqui em termos temporais de quando estes movimentos surgiram, e também tem então aqui alguns exemplos. Eu gostei, foi uma leitura diferente, é uma leitura também que se faz muito rápida, mas acaba por nos dar aqui então, pelo menos a mim, um conceito mais geral da arte e do tipo de arte e das diferenças então entre alguns destes movimentos. Eu vou dar 4 estrelas ao livro. Foi um livro bastante interessante, porque lá está, consegui ir então aprendendo aqui alguns conceitos e pronto, claro, temos sempre aqui estas imagens de gatos que me acabam então por conquistar, às vezes assim gatos mais diferentes, mas sem dúvida que foi uma boa leitura aqui então, um bocadinho diferente, uma forma diferente de ler gatos. A outra leitura foi então um romance histórico. Estou a falar de King Bridge, O Amanhecer de uma Nova Era, de Ken Follett, um livro que me foi gentilmente cedido pela Princesa, a quem eu muito agradeço, e foi uma leitura fantástica. Eu já estava à espera,
que Ken Follett não desilude. Ken Follett é uma escrita sempre de grande qualidade mesmo, quer na parte de mais policial, mas também romance histórico. Eu gosto muito, eu adoro muito os livros de Ken Follett da parte histórica. Eu já li Os Pilares, Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, foram grandes leituras. Entretanto, já comprei a Coluna de Fogo, que também está então relacionada aqui com o local, que é então Kingsbridge. É o terceiro, este então é antes dos Pilares da Terra, acontece uns anos valentes antes, portanto este será a prequela dos Pilares da Terra. Isto sendo a prequela, portanto vai decorrer bastantes anos antes então dos Pilares da Terra, mais concretamente no ano de 997, portanto estamos no período das trevas e foi uma grande leitura como esperava. Nós acompanhamos aqui, e isso é típico em alguns romances históricos de Ken Follett, acompanhamos vários personagens, portanto temos capítulos em que elas depois interligam-se e é logo do início que nós vamos começando a perceber aqui esta ligação entre personagens, mas temos três núcleos diferentes. Neste caso temos o Edgar, ele é um jovem de 18 anos, é filho de um construtor de barcos e está apaixonado e quer fugir então com a mulher com quem se está apaixonado, mas no dia que é para fugir acaba por se deparar que estão a chegar vikings para atacar a sua aldeia e depois então do ataque a família acaba então por ser quase que obrigada a mudar-se, eles vão mudar-se para outra localidade, uma localidade assim mais... se eles viviam numa cidade costeira mais desenvolvida, mudam-se então ali mais para uma zona mais interior, que tem então um rio pelo caminho, portanto a entrada é para um rio, têm que fazer de barco e eles vão então ali para uma quinta, que nós percebemos que a quinta é muito pobre, mesmo em termos de condições. Temos depois também uma jovem, a Hannah, ela é uma jovem, pertence assim mais à nobreza e é da Normandia e acaba-se por apaixonar por um inglês e vai para a Inglaterra para casar com ele, portanto ela acaba por também ser aqui confrontada, tal como o Edgar, que apesar de ser inglês, mas que estava habituado a uma vida mais como aprendiz do pai, não é? Numa cidade mais desenvolvida, e depois vai ali para uma fila mais pequena, muito mais pequena, mais ligada então aqui à parte da agricultura e dessas dificuldades que têm os agricultores de subsistência. Temos depois a Hannah, que também se vê confrontada então com esta diferença de costumes então entre a Normandia e a Inglaterra, esta diferença. E depois temos também aqui um monge que ele, apesar de ser muito humilde, nós percebemos que ele tem sonhos e tem mais ambição, ambição no bom sentido, portanto ele nota-se que é uma pessoa que também luta aqui pela justiça. E depois é óbvio que temos aqui uma série de personagens, como é óbvio, personagens também aqui, lá está, temos os bons e os maus, e portanto é um livro muito, muito rico em termos de história. Nós temos lutas pelo poder, nós temos jogos aqui de intrigas, manipulações, não é bem subornos, é aqui mais ganância, era mais por aí que eu queria explicar. Temos aqui, e nós percebemos muitas personagens em que essa ganância, essa inveja pelo que o outro tem, pelo aquilo que eu quero ter, e mesmo um livro muito, muito rico. É óbvio que eu não esperava menos de Ken Follett, tal como eu disse, os livros de Ken Follett são sempre excelentes e os romances históricos são sempre muito, muito bons. Nota-se sempre claramente aqui uma boa descrição da sociedade, a forma como a sociedade era naquela altura, a forma como estava organizada, a forma como as coisas decorriam, e nós temos muito aqui isso presente, e a forma como também as trocas comerciais existiam, e a forma como também a espécie, como é que se diz, o dinheiro, como é que era composto, quanto é que valia o quê,
E é mesmo muito rico e eu adorei. Eu fiz uma leitura, apesar do tamanho do livro, eu devorei. É óbvio que eu também tive aqui uma noite de insónia e aproveitei para, já que não conseguia ler, já que não conseguia dormir, ao menos fui ler e li aqui grande parte do livro e foi sem dúvida fantástico. Vou dar 5 estrelas porque eu ia com muitas expectativas e Ken Follett não me desiludiu. Não que eu estivesse à espera disso, mas foi mesmo uma leitura e gostei muito aqui das personagens, do relacionamento que elas criam e da forma, da evolução que elas vão tendo. Sem dúvida foi uma grande leitura mesmo e portanto 5 estrelas. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se ficaram aqui curiosos com algum dos livros e se, por exemplo, aqui, se, tal como eu, são fãs então de Ken Follett, mais aqui da parte de romance histórico. Eu gosto dos dois estilos que o autor escreve, mas sinto uma aproximação maior, num sentido de satisfação maior quando leio então romances históricos. Também é um dos meus géneros preferidos, portanto dificilmente não me conquistaria, mas sem dúvida estou muito, adorei e estou mesmo muito curiosa para ler A Coluna de Fogo, que eu espero que chegue em breve e eu espero pegar um livro em breve. Eu digo isto de todos os livros que eu compro, mas uma pessoa tenta. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.